Então, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos dar continuidade a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estávamos lá no livro primeiro, as causas primeiras, capítulo 1, Deus. Deus e o infinito, provas da existência de Deus e atributos da divindade e panteísmo. Então nós vamos continuar, não esqueçam sempre a referência ao número da questão. Então nós vamos continuar na questão 7. E na questão 7, ainda falando de Deus, é claro, Kardec pergunta aos espíritos: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? E o espírito responde: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira, né? Então Kardec ainda faz aqui uma observação: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa, ou seja, a causa não está na própria matéria, porque a matéria já é, sim, um efeito, né? A causa é Deus, a causa da criação está em Deus, Ele é o Criador. Então vamos adiante. Ele faz uma pergunta bem interessante na 8. Que pensar da combinação que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita, né, de sorte, da matéria, isto é, ao acaso? E o espírito responde: outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. Então ele está dizendo aqui, a gente sabe que existem inúmeras, né, hipóteses, falam do Big Bang, né? Foram duas partículas que se colidiram e uma explosão, e aí o universo foi criado. Então, tratar isso, por mais que tenha aí a mão de Deus no Big Bang, nós temos que pensar, opa, mas espera aí, coincidência? Duas partículas lá quase que no nada, de repente se colidem, e aí nasce um universo com uma vida pulsante, sóis, estrelas, planetas, né? Seria realmente uma ignorância pensar que isso foi um acaso, né? Uma lei do caos, simplesmente aconteceu. Então, voltamos àquela velha máxima que nós falamos no vídeo anterior, né? Que não existe relógio sem relojoeiro. E Kardec ainda faz uma observação aqui: a harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência, ou seja, coisas com efeitos inteligentes não acontecem ao acaso. Um caso inteligente não seria mais o acaso. A gente pode ver um exemplo bem simples no posicionamento da Terra em relação ao Sol e aos outros planetas. Os cientistas dizem que a posição que a Terra está, eles chamam de cachinhos dourados, porque é a posição onde ela consegue absorver o calor, ela ter a atmosfera, não congelar os seres que estão vivendo lá, então ela cria um ambiente propício à vida, pelo menos à vida humana. Então vamos adiante. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Está perguntando, onde é que a gente pode ver nessa causa primeira? E ele diz: tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, um sopro de Deus pode abater. Então ele está demonstrando que muitas pessoas não conseguem acreditar que haja um Deus acima. Ele está explicando justamente isso, né? Não tem como você olhar uma vida pulsante, planetas, sóis, estrelas, coisas agindo de forma inteligente, como um grande relógio, e não haver um artífice, né? Como ele dá no exemplo. Então agora tem aqui um pedacinho de considerações de Kardec bem pequeno, eu vou dar uma puladinha porque ele vai remastigando a mesma coisa, né? Mas acompanhem nos estudos, leiam completamente nos livros, tá? Atributos da divindade. Então ele entra aqui no número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E o Espírito responde muito categórico:
Não. É um sentido que lhe falta. Então vejam, como é que pode? Imagine, vamos inventar uma historinha aqui. Imagine a minhoca embaixo da terra, às vezes coloca a cabecinha para fora, e a minhoca filosofar e cogitar o que passa na cabeça do ser humano. Os objetivos dele nas suas construções, nos seus aviões, que ela nem compreende exatamente o que é. Mas imagine se a minhoca tentasse cogitar os objetivos do ser humano. É claro que não consegue. Da mesma forma, nós estamos para Deus numa relação muito distante, apesar da nossa inteligência, da nossa racionalidade. Ainda perante Deus nós estamos distantes. Nós não temos a visão à frente para compreender as reações das coisas que acontecem. Nós não conseguimos prever esse futuro e ter essa superioridade para compreender. Então, ele diz aqui, o Espírito responde que nós não compreendemos porque é um sentido que nos falta. Eu vi num seriado, se eu não me engano, aquele do Morgan Freeman, né, sobre Deus, espiritualidade, né, e ele perguntou para um muçulmano se poderia se compreender Deus. E ele disse, não há como o homem compreender Deus, não tem como o homem conceber Deus, porque o homem é a criação, é pequeno, e Deus, é imenso, é infinito, né? Então, para vocês verem como tem religiões diferentes que também compreendem esse sentido de nós não compreendermos a natureza da divindade. Bem, na questão 11, ele pergunta aqui, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E o Espírito responde para Kardec, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então ele está dizendo, quando nós chegarmos numa elevação tão grande de espírito, de se aproximar de Deus, de chegar pertinho, aí nós vamos compreender um pouco mais Deus, né? E Kardec faz uma consideração, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem se o confunde, frequentemente, com a criatura da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. E aqui tem uma pergunta número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? E ele responde aqui, o Espírito responde, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, ele as entrevê pelo pensamento. Então isso é uma demonstração de como nós podemos compreender. Nós estamos muito distantes para ter a compreensão total, mas se nós observarmos as pessoas iluminadas, esses grandes avatares que tiveram na Terra, eles tiveram uma compreensão superior e conseguiam um pouquinho entender a ideia de Deus. Para vocês verem nesse pequeno pedaço que como nós estamos distantes. Aquele físico, se não me engano é físico, né? O Neil deGrasse Tyson, ele disse num programa dele, se não me engano, Cosmos, ele falou que no tempo da existência da Terra, se a Terra estivesse viva, né? Pulsante, criada com 1 hora de vida, se nós fôssemos medir o tempo de vida do homem na Terra, dentro de toda a criação, a vida do homem seria 1 segundo. Dentro de 1 hora, o equivalente a 1 segundo. Então vejam como nós estamos muito distantes, como nós somos jovens como vida na Terra, vida humana, vida racional, vida que hoje consegue construir uma sociedade. Então é isso o estudo de hoje, meus amigos. No próximo vídeo vamos continuar na questão número 13. Até lá, até o próximo vídeo.